Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Israel está atualmente realizando uma importante operação na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, está fazendo avanços significativos em áreas importantes da Cisjordânia e Rafa, influenciadas pelo Hamas. As operações ofensivas estão acontecendo na faixa de Gaza, tanto do norte quanto do sul, enquanto as Forças de Defesa de Israel, IDF, também estão agindo na Cisjordânia para combater os apoiadores do Hamas. Apesar da posição estável do exército israelense no norte de Gaza, eles estão vigilantes devido à preocupação com o fortalecimento do Hamas nessa região. No sul de Gaza, o exército israelense está ativamente envolvido em operações e ataques, com o foco principal atualmente na área de Khan Yunis. Embora haja pressão internacional sobre Israel, o plano de realizar uma operação significativa na região está sendo firmemente mantido pelas autoridades militares. Com o objetivo de prender líderes do Hamas em todo o mundo, Israel fez uma declaração política surpreendente sobre o assunto. As autoridades israelenses afirmaram que seus serviços de inteligência estão planejando eliminar líderes do Hamas em todo o mundo após o conflito em Gaza. Uma operação prolongada está sendo realizada para localizá-los e direcioná-los. A estratégia concentra-se em membros do Hamas relacionados ao ataque aos Jogos Olímpicos de Munique na década de 1970. Executar essas operações no Catar ou no Peru pode complicar os esforços diplomáticos em curso para libertar reféns mantidos pelo Hamas. Embora o plano tenha sido adiado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em um discurso recente, insinuou os planos de caça, dirigindo o Mossad para atingir os líderes do Hamas em todo o mundo, incluindo no Líbano e no Catar. O grupo mantém um escritório político em Doha há 10 anos, visto como uma oportunidade para o primeiro-ministro Netanyahu. Os novos planos surgem após um incidente passado envolvendo uma tentativa fracassada de envenenar um líder do Hamas. Em um discurso recente, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, afirmou que os dias dos líderes do Hamas estão contados, ecoando sentimentos expressos pelo primeiro-ministro. Gallant enfatizou que esses líderes foram alvo de eliminação. Embora Israel geralmente mantenha tais operações confidenciais, os líderes do país anunciaram rapidamente sua determinação em rastrear todos aqueles por trás do ataque de 7 de outubro, semelhante à resposta ao ataque que resultou na morte de 11 atletas israelenses e treinadores nas Olimpíadas de Munique em 1970. Agora, os líderes israelitas enfrentam a decisão de quando e como direcionar os líderes do Hamas fora do país, de acordo com autoridades. O desenvolvimento de estratégias para eliminar líderes do Hamas é uma continuação do conflito de Israel em Gaza. Isso mostra a determinação de Israel em impedir que o Hamas represente um perigo significativo no futuro, envolvendo-se em ações direcionadas de eliminá-los em países estrangeiros. Essas ações poderiam potencialmente violar leis e apresentar desafios para os assassinos ao entrarem em outros países sem a devida autorização. Por outro lado, é importante considerar por que o Hamas iniciou o conflito e a situação atual dos confrontos. Os planos israelenses para eliminar os líderes do Hamas foram restabelecidos devido à insatisfação das autoridades israelenses com um vídeo mostrando líderes do Hamas, incluindo Isma Han, celebrando e orando após os ataques de 7 de outubro. Após esse vídeo, as intenções de Israel de eliminar os líderes do Hamas foram intensificadas, com figuras militares israelenses fazendo declarações positivas sobre as tentativas de assassinato, apesar das reações negativas ao vídeo, incluindo a de Amos Yadlin, um general israelense aposentado que liderou anteriormente o serviço de inteligência do exército. O general Yadlin expressou seu apoio à proposta do primeiro-ministro de remover os líderes do Hamas quando necessário, considerando isso uma ação necessária pela justiça. Ele sugeriu que todos os líderes do Hamas e envolvidos no ataque devem enfrentar a justiça, uma ação ousada e sem precedentes ao declarar abertamente as consequências que o Hamas deveria enfrentar, independentemente das facções internas que se opõem ao plano de Israel. No entanto, Efraim Halevi, um ex-diretor do Mossad, criticou a orientação, mencionando que eliminar os líderes do Hamas não eliminaria a ameaça.
Halevi enfatizou que essas tentativas de assassinato podem incitar os apoiadores do Hamas e aumentar o surgimento de ameaças mais graves. Ele indicou que a probabilidade desse plano se concretizar é bastante reduzida. Com essas avaliações e declarações em debate, o foco agora se volta para quando e como Israel eliminará os líderes do Hamas, juntamente com a probabilidade de sucesso nesta missão. Existe um significativo debate em torno desse tópico, e ao analisar as estatísticas, é possível que nenhum outro país tenha o mesmo nível de especialização que Israel em realizar operações direcionadas globalmente. Segundo o jornalista israelense Ronan Bergman em seu livro First, Rise Up and Kill, Israel conduziu mais de 2.700 operações desde a Segunda Guerra Mundial. Durante seu mandato inicial como primeiro-ministro em 1997, Netanyahu deu a ordem para espiões israelenses eliminarem Mishal, fundador do Hamas, que estava na Jordânia na época. Agentes israelenses se infiltraram na Jordânia disfarçados de turistas canadenses, atacaram Mishal perto da suposta sede política do Hamas em Amman. Eles tentaram envenená-lo borrifando uma toxina em seu ouvido, mas foram presos antes de fugir. Após a operação, Mishal entrou em coma e a Jordânia ameaçou encerrar o Tratado de Paz com Israel. Para resolver a crise, o ex-presidente do ZEUA, Bill Clinton, pediu a Netanyahu que enviasse o chefe do Mossad a Amman com um antídoto, o que salvou a vida de Mishal. Posteriormente, Israel decidiu libertar Yassin, o suposto líder espiritual do Hamas, e outros 70 prisioneiros palestinos foram libertados em troca da libertação de agentes israelenses na Jordânia. Israel continuou suas operações contra o Hamas por um longo período. Em 2010, um grupo de agentes israelenses, usando passaportes europeus falsos, chegou a Dubai disfarçado de turistas. Eles esperavam a chegada de Mahmoud al-Mapou, uma figura-chave nas atividades armadas do Hamas. Imagens de câmeras de segurança capturaram membros da equipe de inteligência israelense se passando por tenistas enquanto rastreavam o líder do Hamas. Inicialmente, a morte dele foi considerada natural. Dubai revelou a equipe de assassinato, identificando-os por meio de câmeras de segurança. A liderança israelense está focada nas perspectivas geoestratégicas dessa campanha. A campanha de Israel não busca apenas eliminar ameaças atuais, mas também dissuadir futuras, deixando claro que ocupar posições de liderança em grupos como o Hamas envolve um risco significativo. Israel espera desencorajar a participação nesses grupos. Além disso, focalizar líderes do Hamas na faixa de Gaza e no exterior faz parte da estratégia mais ampla de Israel para proteger suas fronteiras, enfraquecendo o Hamas e reduzindo a ameaça de ataques e infiltração por túneis. No entanto, embora a campanha possa trazer resultados de curto prazo, a estabilidade de longo prazo na região permanece incerta. Remover líderes conhecidos pode criar um vácuo de poder, possibilitando o surgimento de grupos mais radicais ou mudanças imprevisíveis na estratégia do grupo, o que nem sempre leva a paz ou estabilidade. A recente escalada do conflito entre Israel e o Hamas levanta preocupações globais significativas. A campanha de Israel contra os líderes do Hamas busca neutralizar ameaças imediatas, mas apresenta riscos globais. Ao mirar líderes fora das fronteiras, há o perigo de uma escalada no conflito, retaliações e conflitos regionais. Além disso, as ações podem complicar relações diplomáticas, levantar questões éticas e legais e ter impactos políticos, isolando Israel internacionalmente. O resultado dessa campanha provavelmente afetará o cenário político do Oriente Médio, destacando o delicado equilíbrio entre objetivos de segurança e busca por resultados duradouros de paz na região. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!